Boa noite, meu nome é Ana Clara Marchetti. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Rocha. Boa noite, meu nome é Caio. Boa noite, meu nome é Maria Elisa. Boa noite a todos, meu nome é Gi. Vamos apresentar o projeto de pesquisa Governados pelo Medo, o efeito negativo do medo nos jovens da contemporaneidade. O trabalho foi orientado pela professora Patrícia Castro e coordenado pela professora Luanda Campos. O trabalho tem como justificativa os jovens estarem desenvolvendo medos que não são naturais, principalmente após a pandemia. Isso pode ocasionar doenças psicológicas. Sabemos que o ser humano possui diversos sentimentos. Um deles é o medo, que é uma reação natural nossa e importante para a sobrevivência, porque nos alerta sobre os perigos reais. Porém, além desse medo natural, existe também o medo que é socialmente construído, e ele, quando potencializado, pode nos causar problemas emocionais, como a ansiedade excessiva. De acordo com o sociólogo Bauman, no nosso cotidiano, a sociedade cria estímulos emocionais por meio de mídias, relações de poder, e isso deixa o indivíduo sobre constante alerta. E isso pode dar margens para o indivíduo ter crises de ansiedade, como síndrome do pânico. É isso. Esse trabalho teve como objetivo geral analisar os dois tipos de medo, o natural e o social, dando ênfase aos jovens da contemporaneidade. E teve como objetivos específicos diferenciar o medo natural do social, refletir o impacto do medo na vida do jovem, investigar problemas emocionais derivados do medo socialmente construído e identificar gatilhos que levam ao sentimento do medo na contemporaneidade. Bom, vocês já sentiram medo? Vocês sabem realmente o que é sentir medo? Ou melhor, vocês sabem o que é o medo? O medo, ele é muito falado na sociedade contemporânea, como, por exemplo, em várias músicas. Eu posso citar um trecho da música da banda Charlie Brown Jr., onde eles dizem: o medo cega os nossos sonhos. E para exemplificar, eu posso dizer que o medo ele causa barreiras onde nós nos cegamos dos nossos sonhos, das nossas lutas, do nosso dia a dia. Outro exemplo é no nosso cotidiano mesmo, porque a gente sempre fala que está com medo de algo ou com medo de fazer algo. Muitas pessoas falam sobre o medo, mas poucas pessoas sabem o que ele realmente é. Bom, o medo ele provém do latim metus, que é temer algo. Também é uma emoção e um sentimento que para nós é desagradável. Eu não gosto de sentir medo e creio que vocês também não. Mas o medo ele é essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa proteção, para proteger nossa integridade humana dos perigos que a vida nos proporciona. Temos dois tipos de medo. Um deles é o medo natural. É aquele que está totalmente ligado com a nossa sobrevivência humana. Eu posso dar o exemplo de: quando eu estiver diante de uma cobra, eu não vou querer pôr a mão ou chegar perto dela, porque eu vou sentir medo. Esse medo sim é bom. Esse medo sim vai me trazer benefícios. Outro tipo de medo é o medo social. É aquele que é socialmente construído através de algumas instituições, como, por exemplo, o governo, as mídias e até mesmo algumas religiões. A gente pode relacionar esse medo social com a frase do historiador Leandro Carnal, onde ele diz: não há nada mais forte para conseguir a submissão de pessoas do que o medo. E esse medo, quando ele é socialmente potencializado, ele pode causar vários transtornos, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, a depressão, a síndrome do pânico, entre outros. Principalmente nos jovens, né? E como a maioria de vocês provavelmente já sabem, a adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, psicológicas e sociais, onde os adolescentes buscam aceitação e definem suas identidades, enfrentando medos e incertezas, como, por exemplo, se vai passar numa faculdade boa, se vai seguir o que quer para o resto da sua vida. E não sei vocês, mas eu morro de medo de morrer solteiro, né? Enfim, para que esses jovens possam ter vidas saudáveis e relacionamentos saudáveis, é necessário um acompanhamento de um psicólogo e, em casos mais extremos, de psiquiatras, que os ajudarão a não serem dominados por esses medos. O medo, ele pode desenvolver vários tipos de emoções, e a ansiedade é uma delas. Mas a ansiedade, ela é muito importante, porque ela nos possibilita que a gente possa pensar sobre o futuro ou até mesmo ações futuras. Existe a ansiedade fisiológica e a ansiedade patológica. A
ansiedade fisiológica é aquela natural no corpo do ser humano. E eu posso dar um exemplo de hoje mesmo. Eu fiquei nervosa, eu tive sudorese, taquicardia, mas eu tenho certeza que na hora que eu sair daqui, eu vou estar tranquilo. A ansiedade patológica é aquela que nos estagna, que faz a gente desenvolver transtornos psicológicos. E eu posso dar um exemplo também dele. Se eu vou prestar um vestibular, um Enem, fazer uma apresentação, se eu chego na hora e começo a chorar e ter uma crise de pânico, essa ansiedade não é natural. Essa ansiedade é uma ansiedade que foi desenvolvida por um transtorno psicológico. O transtorno de ansiedade generalizado, ele é caracterizado por preocupação e apreensão excessiva. Os sintomas variam de pessoas para pessoas, mas os principais são a sudorese, a taquicardia, a fadiga, as dores musculares e também a dificuldade de relaxar. A síndrome do pânico, ela também é conhecida como o transtorno do pânico. E ela é caracterizada por crises de ansiedades repentinas, que podem durar de 15 a 30 minutos. E agora eu vou contar um breve relato que já aconteceu na minha família sobre a crise do pânico. Em 2013, o meu pai estava em casa tomando o chimarrão dele tranquilamente, enquanto ele sentiu uma forte dor no peito e começou a ter muita fadiga. E aí ele foi no quarto, chamou minha mãe rapidamente e falou assim: vamos para o hospital, porque eu estou tendo um infarto. Chegando no hospital, os médicos começaram a acalmar ele, falaram assim: calma, Luciano, não precisa ficar tão desse jeito. Você não está tendo um infarto, você está tendo uma crise do pânico. Por que eu entrei nesse assunto? Porque olha como olha como ela é tão prejudicial na vida nossa, que pode ser considerada até como um infarto, uma crise do pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela é conhecida como o mal do século. Ela apresenta tristeza profunda, baixa autoestima, pessimismo e comportamentos suicidas. Na literatura médica, está presente que pessoas que têm a depressão estão sujeitas a ter o sistema imunológico mais inferior do que uma pessoa que não tem a depressão. Os psiquiatras e os psicólogos, eles recomendam que caso você esteja passando por algum nível de ansiedade, para você procurar pessoas da área da saúde. Os psicólogos, que vão te ajudar com conversas construtivas, com atividades de lazer, e os psiquiatras que vão te dar um diagnóstico. Mas lembrando, somente os psiquiatras que vão poder te diagnosticar e te receitar medicamentos. Para alcançar os objetivos do nosso trabalho, fizemos uma pesquisa bibliográfica e utilizamos o nosso questionário que foi produzido a partir da ferramenta do Google Forms. A nossa pesquisa é classificada como exploratória e a gente conseguiu 244 respostas válidas. A gente tinha como principal objetivo identificar os medos mais frequentes dos jovens da contemporaneidade e identificar as principais consequências causadas pelos diagnósticos de doenças potencializadas pelo medo social. Antes de começar a fazer a análise dos dados, é importante eu falar que alguns dos gráficos vocês vão perceber que a soma das porcentagens ultrapassa 100%. E isso acontece porque em algumas das nossas perguntas no questionário, os nossos respondentes eles tinham a opção de votar de darem mais de uma resposta. A faixa etária predominante dos jovens que responderam o nosso trabalho varia de 15 a 18 anos, com 93% dos votos. De 15 a 18 anos, com 93% dos votos. Bom, aqui no gráfico A, a gente pode perceber que o medo predominante dos jovens é o medo de fracassar, com 77,5% dos votos. E isso está relacionado ao gráfico B, no qual a maior parte dos nossos respondentes disseram que seus medos estão relacionados a se frustrarem com as próprias expectativas ou frustrar expectativas de pessoas próximas. E isso mostra que os jovens têm se cobrado muito em relação ao seu futuro ou se sentindo muito pressionado em relação às expectativas que as outras pessoas colocam sobre eles. Tanto que aqui no gráfico A a gente pode perceber também que depois do medo de fracassar, o medo predominante é o de decepcionar alguém, com 73% dos votos. Ainda no gráfico A, os outros tipos de medo mais votados são ser rejeitado, com 61,9%, tragédias, com 59%, ser excluído, com 59%,
e ofender alguém não propositalmente, com 64,3% dos votos. E no gráfico B, a gente percebeu também que a minoria dos jovens disseram que seus medos estão relacionados à exposição em mídias sociais. E isso mostra que os jovens têm uma baixa percepção sobre os riscos que eles correm quando são expostos às mídias. Bom, nesse gráfico a gente pode perceber que mais da metade dos jovens, sendo 66% dos nossos respondentes, disseram que já vivenciaram alguma situação na qual eles foram completamente dominados pelo medo e não conseguiram reagir. 23,4% disseram que nunca vivenciaram esse tipo de situação. E 10,7% disseram que não souberam responder. E é importante falar sobre isso porque o medo, quando potencializado, ele pode desencadear diversos sintomas, que pode acabar causando a ansiedade, o estresse e até mesmo alguns transtornos psicológicos, como a fobia social. Nesse gráfico, a gente pode analisar os sintomas predominantes que os jovens sentiram quando vivenciaram alguma situação onde eles foram completamente dominados pelo medo, sendo os sintomas corporais os mais votados, com 62,4% dos votos. Os sintomas corporais são a sudorese, a fadiga, a falta de ar, dores no peito e dores musculares e até mesmo alguns distúrbios alimentares. Como exemplo, eu vou citar um caso de uma pessoa conhecida em que ela sentiu as pernas e os pés gelados acompanhados de tremedeira. E essa pessoa disse que começou a se sentir muito mal, sentiu falta de ar, sentiu dores no peito e ela achou que estava passando por um infarto. Então levaram ela no hospital, ela fez os exames tudo certinho e viu que na verdade estava passando por uma crise de ansiedade. E isso mostra o quão despreparadas as pessoas estão para reconhecerem os seus próprios problemas emocionais, que quando elas sentem eles na pele, acabam achando que estão passando por um infarto, quando na verdade não, estão passando por uma crise de ansiedade, ou como foi falado anteriormente, uma crise de pânico. Bom, nesse gráfico a gente percebeu que a ansiedade ela se destaca entre os principais diagnósticos de doenças potencializadas pelo medo social, com 44,3% dos votos. 43,4% disseram que nunca foram diagnosticados. Aqui eu acho importante ressaltar que apenas médicos devidamente habilitados podem diagnosticar doenças. Aqui a gente perguntou para esses jovens que já foram diagnosticados se eles procuraram algum tipo de ajuda especializada. 49,1% disseram que já procuraram algum tipo de ajuda. E 50,9% disseram que não procuraram nenhum tipo de ajuda, fazendo com que o seu problema se agrave. E isso mostra mais uma vez a negligência das pessoas em relação à gravidade dos transtornos psicológicos. No desenvolvimento do trabalho, vimos que o medo social pode causar alguns problemas emocionais e que o problema mais frequente entre os jovens é o medo de fracassar. Se esse medo não for controlado, pode causar alguns problemas como a ansiedade excessiva. Portanto, a saúde mental dos jovens é muito importante para que mantenham o foco nos estudos e uma vida saudável. Na nossa vida, achamos que o medo é um sinal de fracasso. Você tem medo, você é fraco. Mas não, todos nós sentimos medo. Como diz Sartre, todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem. Essas são algumas das nossas referências. Gostaríamos de agradecer ao Colégio Drummond por nos proporcionar a oportunidade de realizar esse trabalho de pesquisa. Agradecemos também a nossa professora e orientadora Patrícia Castro por toda a disponibilidade, atenção e paciência com o nosso grupo. Nós gostaríamos de agradecer a nossa coordenadora do projeto de pesquisa, Luanda de Campos, por toda a dedicação, paciência e tempo. Nós também gostaríamos de agradecer aos funcionários e professores do colégio por toda a disponibilidade de tempo, toda a dedicação e por tudo. E queremos agradecer também a todos os jovens que tiraram um pouco do seu tempo para responder o nosso questionário, que a gente sabe que é um pouco difícil. E também eu queria fazer um agradecimento especial para os meus colegas, que foi um período muito difícil durante esse ano na construção do TCC. Queria agradecê-los pela ajuda que eles me deram e queria dizer o quão gratificante é ter alguém para compartilhar essa conquista.